Oi, bênção, que bom que você está aqui no canal. Tem a história de três irmãos, que um dia foram confessar os pecados uns para os outros. E aí o primeiro falou, irmão, meu pecado, meus irmãos, é que eu como demais. O segundo disse, eu sou um preguiçoso e copio as mensagens dos irmãos, não tenho nenhuma mensagem própria. Preguiçoso. E o terceiro olhou para os dois e disse, irmãos, preciso confessar que o meu principal pecado é que eu sou fofoqueiro e não vejo a hora de sair daqui para contar essa conversa para os outros. Hoje nós vamos falar sobre o crente fofoqueiro. Roda a vinheta aí. Se tem uma coisa que Deus detesta, é semear contenda entre os irmãos. E a principal forma que Satanás usa para semear contenda entre os irmãos é a fofoca, sabia? E agora nós vamos descobrir se você é fofoqueiro ou se você não é fofoqueiro. Posso te contar um segredo? A Bíblia fala em Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que nós devemos guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, dizendo que a união entre todos nós que servimos o Senhor tem que ser preservada. E o que acontece? Quando alguém coloca-se para fofocar e causar contenda entre os irmãos, está trabalhando diretamente contra o trabalho do Espírito Santo. Enquanto o trabalho do Espírito Santo é de unir todos em um só corpo, o trabalho do fofoqueiro é separar os irmãos, causar intrigas e contendas. E a Bíblia fala muito bem, no livro de Efésios capítulo 4, não deis lugar ao diabo. Em outro lugar diz, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Então o fofoqueiro faz tudo isso, dá lugar para o diabo e entristece o Espírito Santo. Mas irmão, como é que acontecem as fofocas no meio do povo de Deus? Existem muitos tipos e principalmente as fofocas disfarçadas. E eu quero falar aqui de algumas fofocas disfarçadas. Primeira fofoca disfarçada é a fofoca disfarçada de pedido de oração. Irmã Filisbina, por favor, vamos orar pela Joanete, porque, irmã, a senhora não tem ideia. Eu vi a irmã Joanete dando uns amassos lá no semáforo. A senhora nem acredita. Precisa muito de oração aquela pessoa, irmã. A senhora ora por ela, por favor? Oro sim, meu irmão. Oro. Tem também, irmãos, a oração do fofoqueiro. É o fofoqueiro que quer fofocar e não sabe o que dizer, não sabe como convidar as pessoas para chegar perto deles. Todo mundo já conhece que ele é fofoqueiro. Então ele começa a orar a fofoca alheia, né? Orar sobre a vida alheia. E começa. Senhor Deus, tem misericórdia do irmão João, Senhor. Porque eu vi o irmão João no boteco. Estava com um copo de cerveja na mão. Tem misericórdia. E todo mundo olhando lá para ele, todo mundo ouvindo, né, o irmão orar. E ele, na verdade, não está nem querendo orar coisa nenhuma. Ele está querendo contar para os outros sem ficar com a culpa de ser o fofoqueiro. Então isso é fofoca disfarçada de oração, é a oração do fofoqueiro. Outro tipo de fofoca são as fofocas disfarçadas na pregação. O pregador começa a pregar, mas o pregador ele quer, na verdade, fazer umas entregas ali. Então ele começa a pregação, né? Meus queridos irmãos, nesta noite eu quero vos dizer que você não deve ser como o irmão Josefino, que estava preso à pornografia. E vocês devem conhecer a história dele, que ele começou vendo um videozinho aqui, um videozinho ali, e agora está afundado no mundo da pornografia. E nós precisamos ser santos, porque a palavra do Senhor nos manda ser santo. Aleluia! Irmão, pelo amor de Deus, está entregando os outros na pregação. Quando a Bíblia diz para nós amarmos o próximo como a nós mesmos, e de que somos um corpo em Cristo, isso demonstra que nós precisamos cuidar uns dos outros. Isso também significa preservar a imagem dos outros. Pensa comigo, irmão. Mas o que é uma fofoca? Uma fofoca é você pesquisar a vida dos outros e sair espalhando informações que você não está autorizado a espalhar. Mesmo se forem informações verdadeiras ou se forem informações falsas, pior ainda, porque além de fofoca, é uma calúnia, certo? Então, todo mexerico, toda especulação, todo tititi, todo diz que me diz, passar mensagem vendida, tudo isso são fofocas, tudo isso são instrumentos do inimigo para causar divisão no meio do povo de Deus. E Deus detesta isso. Se tem uma coisa que Deus detesta,
é briga entre os irmãos. E a fofoca é uma bomba espetacular para causar briga entre os irmãos. Então nós precisamos abandonar toda bisbilhotice, fuxico, futrica, intriga, especulação, difamação, maledicência, calúnia, boato, falatório, murmuração e todo tipo de coisa semelhante a essas que acabam trazendo problemas para o povo de Deus, problema entre os irmãos. Agora eu vou citar para vocês alguns textos que informam como nós devemos usar a nossa língua. Efésios capítulo 4, versículo 29 diz que não é para sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a palavra boa para produzir edificação naqueles que ouvem. Tiago 1,26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, a religião desse não é verdadeira. Provérbios 26, versículo 20. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Tem mais aqui, tem mais. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falar falsidade. Salmo 34, versículo 13. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios 13, 3. Esforce para ter uma vida tranquila e cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós instruímos. 1 Tessalonicenses 4 e 11. Irmãos, resumindo, Deus detesta caluniadores, fofoqueiros, mexeriqueiros. Eu gostaria que cada um de nós pudéssemos preservar a identidade dos nossos irmãos, mesmo os problemas que eles tiverem. Às vezes nós encontramos irmãos com os problemas e nós precisamos preservar a identidade desses irmãos e cuidar deles, porque são nossos irmãos, são parte de nós. Somos membros do mesmo corpo. Então, se um é ferido, nós sentimos. Choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram. E assim deve ser o corpo de Cristo. Então, que toda fofoca vá embora, irmão. Que você não seja o terceiro irmão da historinha lá, que logo ficou esperando para sair contando a história para os outros. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com mais algum irmão. Vamos abençoar esse povo a clarear a mente e a alma para que ninguém vire um fofoqueiro e destrua a obra de Deus. Pelo contrário, que sejamos bênçãos na vida uns dos outros. Deixa aqui seu comentário e compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu joinha, clique no sininho de notificação e é uma bênção ter você aqui. Muito obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo vídeo.